Quando começar, vocês me avisam, povo, sabe? Porque nós estamos ao vivo? É isso, porque a gente tá aqui, ó, dançando só. E só no mocinho, e só no mocinho. Bom dia, minha gente! Bom dia! Como é que tá o seu dia? Como é que foi amanhã desta quinta-feira? Chuvosa, né? Frio. Aliás, meu Deus, veio a primavera, veio o inverno junto. Voltou. Não tô entendendo nada. Mas, gente, brincadeiras à parte, mas ontem todo mundo ficou muito aflito com as chuvas, né? Que começaram em vários lugares aqui na nossa região. E acompanhando os noticiários, essa aflição vai ficando cada vez maior. Por isso que sempre é bom manter todos os cuidados, contato para quando você precisa realmente. A Defesa Civil está realmente ligada, passando todas as informações. Todo cuidado é pouco, precisamos redobrar. E claro, cabe ao poder público, enfim, a todos nós, inclusive cidadãos comuns, também manter os cuidados na situação para não pegar carro, não pegar barco, não isso, não aquilo, evitar. A gente sabe que o trânsito fica um caos quando tem chuva, então sempre é bom cuidar. Por que eu toquei no assunto do trânsito? Porque ontem, gente, essa Avenida do Estado parecia a faixa de casa. Era todo mundo doido, todo mundo querendo ir ao mesmo tempo, no mesmo lugar, parecia. E estava todo mundo, assim, realmente muito aflito, eu não sei. Deu uma pancada de chuva na hora que eu estava ali, eu resolvi parar o meu carro. Eu falei, gente, vou me acalmar um pouco aqui, porque estava todo mundo muito assim. E a gente sabe, quando tem chuva intensa, o medo, ele aumenta. Então, cuidados redobrados, até porque nos próximos dias, pelo que nós estávamos acompanhando, né, tem notícias aí de fortes chuvas. Tá bom, minha gente? Hoje, dia 5 de outubro, você sabia que hoje, olha só, há 35 anos atrás, Ulisses Guimarães anunciou a promulgação da Constituição Federal? É isso mesmo, gente, trazendo os direitos, deveres, enfim, com exemplar nas suas mãos na época. Olha só, Ulisses Guimarães trazendo. A nova lei maior marcou a redemocratização após mais de 20 anos de ditadura militar e deu lugar de destaque aos direitos civis e políticos das pessoas. E não foi à toa que ganhou o apelido de Constituição Cidadã também. Olha só, um marco muito importante, precisamos reforçar isso. E a Constituição é a lei mais importante do nosso país. Por isso que nós precisamos, muita gente fala, né, enfim, de últimos acontecimentos e tal, eu não vou nem entrar nessa questão, mas o fato é que nós precisamos fazer o que diz a lei. Precisamos realmente honrar aquilo que está ali. Fica um recado aí para todos nós também. Gente, hoje, dia 5 de outubro, eu tenho um recadinho muito importante também, até porque, olha só, em Balneário Camboriú tem, deixa eu ver aqui, ó, total de Simples Nacional, só em Balneário Camboriú, mais de 33 mil. Camboriú, 16 mil. Santa Catarina, 1 milhão e pouco. Já vou dizer o que é. E no Brasil, cerca de 22 milhões. O que é que eu estou falando para vocês? Porque hoje é o dia, deixa eu pegar aqui certinho para vocês, muita informação no meu celular, é o dia dos micro e pequenos empresários, da pequena empresa, ou seja, o empreendedorismo está muito em alta e as MEIs, enfim, os microempresários, eles estão crescendo cada vez mais, né? E o nosso país, em nosso país, a micro e pequena empresa, elas são uma das principais engrenagens da economia, a gente pode destacar isso. Por isso que é importante nós sempre destacarmos o trabalho que o pequeno, né, que o empreendedor, que o pequeno empresário, a pequena empresa, micro e pequena empresa vem desenvolvendo. Se hoje nós temos a nossa economia girando cada vez mais, é porque tem pessoas que estão pensando o tempo inteiro nisso. E nós devemos, sim, parabenizar todo o trabalho que o empreendedor vem desenvolvendo a cada dia. Aqui em Balneário tem bastante, Camboriú também, enfim, eu trouxe ali alguns dados. Então é importante sempre apoiar uns aos outros. Hoje pela manhã, 6h15 da manhã, pega essa. A Ju estava participando de um café do lançamento da BNI, que é um grupo de network muito grande que nós temos aqui na Foz do Rio Itajaí. E ali tinha cerca de 200 e 300 micro pequenos empresários. Gente, todo mundo fazendo network, apoiando um ou outro, sabe? Teve gente que fala assim, mas é só eu, mas é só você. Não é só você. Você oferece teu produto, teu serviço, e ali o network, ele gera. Então, ele cresce. Então, é importante você falar sobre o que você faz, divulgar
o seu trabalho, na sua rede social, num grupo de pessoas. A gente tem que fazer circular essas informações, porque sempre tem algo que você precisa ali do ladinho. E isso é muito importante, fomentar. Como eu já falei, é a engrenagem da economia do país. Por isso, parabéns aos empreendedores. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto, eu já trouxe aqui esse assunto, faz um tempão atrás, e na época deu o maior bafafá. Ai, a Juliana falando que não sei o que, apontando. Eu vou falar. Cigarro eletrônico, por favor, gente. Ah, mas é não sei o que, não faz mal para a saúde. A mulher tá aqui, ela vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Faz mal para a saúde, sim. Desculpa quem gosta, quem não gosta, não estou aqui para dizer o que é, né, o que é certo e o que é errado. Cada um tem a sua consciência, faz o que acha e ponto final. Mas cabe a nós que trabalhamos com comunicação passar as informações. E hoje nós vamos falar sobre os perigos que o cigarro eletrônico traz para a saúde. E esse bate-papo, ele vai acontecer na companhia da médica pneumologista, doutora Renata Viana, que já está conosco aqui no estúdio do Muito Mais com Jupavan, e quero agradecer, inclusive, a sua presença e falar, já no início, como vem crescendo isso. O boom foi lá em 2003, por aí, né, que começou aquela onda, eu nem lembro disso daí, mas de um tempo para cá, parece que na pandemia, isso daí foi um boom real, multiplicou, triplicou. Renata, doutora Renata, por que isso? Então, na verdade, ele já existe há muito tempo, mas aqui no Brasil a febre assim começou em 2019. Aí veio a pandemia, a coisa piorou mais ainda. E hoje em dia é muito comum a gente encontrar na praia, a gente encontrar jovens, escolas, às vezes professores encontrando crianças usando no banheiro escondido, né? Em empresas. Em repartições públicas. Uhum. Ah, minha gente, tem. Tem. Dentro de local fechado, né? Também todo mundo usando. É super comum receber, às vezes, algum paciente dizendo, não aguento mais. Lá no escritório onde eu trabalho, tudo fechado, todo mundo usando cigarro eletrônico. Então, a gente realmente precisa falar sobre isso. É um assunto muito importante. Porque tem aquele que gosta, não quer saber se faz mal ou não, vai continuar usando. Mas tem muita gente que acaba embarcando sem saber dos riscos que está correndo. Você falou tudo. Indo, né, uma Maria, não, mas eu quero que não sei o que não sei o que, e não faz mal. Faz mal, gente. Eu sei que eu posso receber crítica relacionada a esse meu posicionamento, mas é real. Né? E na época que eu trouxe esse assunto aqui, a gente trouxe até os modelos de cigarro eletrônico, faz tempão isso daí. E ficou vários pontos de interrogação. O fato é que faz mal e nós precisamos levar a informação. Doutora Renata, qual é o perigo, né, falando realmente da parte técnica, o perigo de fumar o cigarro eletrônico? Então, a gente tem dois grandes pilares, né? O primeiro é a dependência que é a nicotina, que é a mesma droga, né, que está lá no cigarro convencional, que todo mundo fala mal, a maioria não quer, né? É a mesma droga, só que rotulada com uma estética completamente diferente. Então, eu digo que é o lobo vestido de cordeiro, que a criança às vezes nunca viu, então ela acha interessante, com um gostinho bom. Saiu aquela questão do cheiro ruim, né? Então tá ali, a droga é a mesma. Também, e na verdade, com muito mais concentração. Ou seja, o primeiro perigo, dependência. Numa criança, num cérebro que ainda está em formação, num adolescente, num adulto jovem, vício. Ele começa a fazer aquilo repetidas vezes e daqui a pouco ele não consegue fazer mais nada sem estar usando seu cigarro eletrônico. Depois eu vou contar uma história de uma pessoa de 25 anos que me procurou recém. E o outro problema são os riscos de saúde física, né? Então, doenças respiratórias agudas, vários jovens internando com pneumonia eosinofílica, com bronquiolite obliterante, com a EVALI, que é a doença relacionada ao uso específico do cigarro eletrônico. EVALI? EVALI é o nome da doença. Começou com casos lá nos Estados Unidos, em mais ou menos 2019, vários óbitos em adolescentes. É uma patologia já? É uma doença específica disso. Quer dizer, doenças novas, né, vão aparecer aí com o uso de uma substância diferente. Então, primeiro a questão da dependência, da pessoa ficar adicta a uma droga, que é uma das drogas mais potentes, que é a nicotina. E segundo, riscos físicos, né, câncer, né, que vai acabar desenvolvendo, AVC, infarto, enfim, vários problemas em consequência ao uso da droga. E o que causa no pulmão? A mesma coisa que o cigarro normal? Então, imagina que assim, ó, o pulmão, ele está acostumado que entre dentro dele ar, né, um pouquinho de poeira, um pouquinho de pólen agora na primavera.
Se começa a entrar lá dentro coisa diferente, estranha, o que o nosso batalhão de defesa pensa? O que é isso? É uma bactéria? E aí ele resolve desenvolver uma inflamação contra aquilo. Então ele chama células e faz um processo inflamatório. Dependendo de quem é a pessoa, isso pode fazer pneumonia eosinofílica, isso pode fazer DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, né? Que a gente vê muita gente precisando de oxigênio. Asmáticos, né? Asmáticos que já eram asmáticos piorando, pessoas que não eram asmáticas virando asmáticos por conta do cigarro eletrônico e doenças diferentes como a EVALI. E lá, depois, a longo prazo, surgimento de doenças graves como câncer, né? Olha, eu tô falando para vocês na questão dos perigos, né? A gente sabe, pedindo para evitar o consumo de cigarro, bebida alcoólica em excesso, aquela coisa toda, né? Aliás, essas informações nunca são demais. E quando a doutora fala sobre isso, na questão do jovem, quando você está na noite, saindo, em eventos até durante o dia também, eu falo porque eu gosto de sair. E não é segredo para ninguém. E quando eu saio, eu fico olhando aquilo assim, e eu falo, meu Deus, eu pergunto mesmo, eu disse, meu Deus, mas tu nunca fumou? Eu pergunto, sou bem metida. Ah, não, mas isso aqui não faz mal, é só um vape, né, que fala, né? Vape, pode. Né? Pode. Essa coisa que tem tudo quanto é cor, formato, tamanho, não sei o que eu vejo as fotos, falo, meu Deus do céu. Mas, meu Deus, tu nunca fumou, então tu fumando esse negócio. Ah, não, mas isso aqui não faz mal. Não faz mal, tem aroma, não sei o quê. Gente, olha todos os perigos que pode trazer para a saúde. É um perigo mascarado. É um perigo bonitinho, que tá ali na sua mão, e que é uma coisinha. Olha que perigo, Ju, geralmente começa exatamente assim, na balada. Exato. Então, eu tive agora recente uma menina de 25 anos que foi no consultório, e aí ela falou, doutor, eu vim porque nem fui eu que percebi. Meu namorado falou, puxa, você não faz mais nada, você usa isso o tempo inteiro. E eu falei, como é que começou? Ah, eu fui numa balada, meus amigos usavam, eu não usava, nunca fumou, nunca fez nada. E aí ela experimentou e gostou, começou a usar nas baladas só. Um dia um amigo esqueceu um pod na casa dela. E aí ela começou a usar todo dia à noite. Aquele momento assim, relaxei, já fiz tudo que eu tinha que fazer do meu dia, agora é o meu momento. Ela começou a usar toda noite. Daqui a pouco ela começou, na hora do almoço, quando ela ia em casa, a usar também. Então, 25 anos. 25 anos. E aí, daqui a pouco, ela passou a levar para o trabalho dela, para o escritório. O dia que ela esquecia, gente, o cigarro eletrônico, ela dizia, eu não conseguia produzir. Eu não conseguia prestar atenção. A dependência. E aí, um dia, chegou o ponto dela ficar olhando no relógio, assim, quanto tempo falta para eu ir para casa, para usar o meu pod. Acabou a concentração, acabou a memória, né? Ela não conseguia fazer mais nada e começou a se sentir mal, nauseada, né? E aí ela resolveu procurar ajuda. Então, quer dizer, é uma coisa que às vezes começa numa brincadeira, você achando que tudo bem, mas lembra, é uma droga que vai lá no seu cérebro rapidamente, te dá uma sensação de bem-estar, de prazer, e você vai ficar querendo repetir. E aí é que vem o risco. Eu estava olhando aqui numa pesquisa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que cerca de 70% de usuários são jovens, cerca de entre 25 e entre 15 e 24 anos. E a pesquisa aponta também que cerca de 6 milhões de adultos fumantes afirmam já ter experimentado cigarro eletrônico, o que representa 25% do total de fumantes desses cigarros industrializados, ou seja, um acréscimo de 9 pontos percentuais em relação a 2019. Olha só, cerca de 70% dos usuários têm atualmente entre 15 e 24 anos. Agora, você imagina esse pessoal com doença respiratória, internando, né? O cigarro convencional, eles sempre querem dizer qual é o pior, né? O cigarro convencional, a gente demorou 50 anos para provar que ele era ruim. Os estudos mostrando, ó, câncer e tal. Hoje todo mundo sabe, né? Ainda tem gente que usa, ok. Mas o cigarro eletrônico a gente está conseguindo provar com muito menos tempo. Para você ver o quão mais rápido ele acaba atingindo a nossa saúde, né? Então tem pessoas de 18 a 24 anos já com doenças graves pulmonares. Teve um estudo recente mostrando que se você fuma cigarro convencional, a média ali de quem vai fazer um AVC é em torno de 59 anos. Com cigarro eletrônico caiu para 48. Nossa! Então, assim, são pessoas no seu melhor momento de vida, digamos assim, limitadas, com sequela, risco de óbito, por causa de uma coisa que é uma droga que dá uma sensação de bem-estar de curto prazo. É uma droga maquiada, uma coisa que... E outra, essa questão de você ser manipulado, só um pouquinho, isso aqui.
Isso que nós estamos falando disso. Existem outros tipos de droga por aí que se eu entrar aqui no assunto, meu Deus, meu Deus. Mas assim, é interessante nós falarmos sobre isso, porque olha só, quantos cigarros comuns equivalem a um vape? O problema é que cada dispositivo tem cada líquido, e-líquido que diz ali, tem uma concentração diferente. Então tem uns... Líquido como? Que vai nesse negócio? Vape? É o líquidozinho que vai dentro, porque o que é o cigarro eletrônico? É um dispositivo eletrônico que tem uma bateria que aquece e aí junto tem um cartucho de um líquido que tem ali o aroma, né? Gosto de pipoca, gosto de morango, frutas, né? E aí ele aquece aquele líquido e aí a pessoa consegue aspirar e aí gera também uma névoa ali que os adolescentes adoram, acham lindo tirar. Coisa feia aquilo lá. O que lá. acontece? Quando se aquece, primeiro que a gente não sabe o que tem naquele líquido. Não. Porque não tem fiscalização, então eles podem colocar o que eles quiserem ali. Segundo, aquele líquido, quando ele aquece, por mudança química, outros produtos surgem. E aí acontece isso, o propilenoglicol, a glicerina vegetal, que são a base do líquido do cigarro eletrônico, fora as essências e a nicotina, quando eles são aquecidos, eles geram produtos que a gente já sabe que são cancerígenos, tipo formaldeído, tipo benzeno, ferro, níquel. Enfim, a pessoa acha que, não, mas aqui, ó, só tem isso e aquilo. Tá, mas depois que aqueceu, outros produtos que a gente sabe que tem, não tem dúvida, que já tem milhares de estudos comprovando, são ruins e geram doenças graves. Então esse que é o problema, é que depois que aquece, aquilo ali se transforma e tem coisa que a gente nem sabe ainda, né? Teve um estudo recente que já contabilizou mais de 2.000 substâncias, né, junto desse líquido ali, e várias, a gente nem sabe, a comunidade científica nem sabe que substâncias são essas e o que isso vai acontecer no pulmão das pessoas. Eu estava acompanhando, tem algumas baladas aqui na nossa região que proibiram a entrada. A própria Shed proibiu, não pode usar. E tem pessoas teimosas que usam. Eu falo isso porque eu tô lá direto e a gente vê. Então, assim, tem a iniciativa privada acaba incentivando, motivando a parar. Mas muitos ainda querem continuar. Sim. E outra, não é nem questão de dizer, para, não faz isso, se liga. São essas informações, gente. Meu Deus do céu, se a gente não cuidar do nosso bem mais precioso, que é a saúde, então ferrou tudo. Exatamente. Nós temos todas as ferramentas, as armas na mão para poder combater esse uso. Mas muitas vezes está aqui, na questão da dependência, da consciência. E aí cabe a questão psicológica, né? De você trabalhar isso também. Pode ver, essa moça de 25 anos que te procurou, disse que foi de forma natural, né? Que você falou o consumo. E quando ela viu, ela teve consciência de uma pessoa que foi lá e alertou ela que foi o namorado. Como que os pais, doutora Renata, podem ajudar os filhos nessa questão da dependência? Porque tem muitos pais que estão acompanhando seus filhos nessa questão de estarem sendo usuários, cigarro eletrônico, não conseguem conter, porque também muitas vezes acham que não tem problema. Exatamente. Então, assim, a gente está vendo o mesmo filme que foi visto naquela geração anterior, né? De que o cigarro era bonito. Agora o jovem que não viveu aquilo, não sabe. Que época que o cigarro foi bonito? Não, aquela época que aparecia o Ayrton Senna dirigindo o carro dele com o escrito Marlboro, que aquelas atrizes maravilhosas fumavam, bem sensuais, né? Verdade, aquilo ali era lindo, as mulheres queriam repetir aquilo. E agora, o que aparece? Aparecem as celebridades de Instagram, que tem 300 milhões de seguidores, usando seus cigarros eletrônicos, e as crianças estão expostas a isso. É TikTok, se você pegar e olhar ali, não adianta proibir propaganda, mas aquilo tá ali, não tem como conter. Então, o filho da gente está exposto àquilo sempre. Fora na escola, que às vezes vem um amiguinho ou outro, que se você não comentar com o teu filho antes do amiguinho, o amiguinho vai mostrar para ele antes. Então, assim, primeira coisa, pais, entender que não vai ter aquele cheiro do cigarro, né? Às vezes é um cheiro de uma balinha, uma coisa de fruta. O que você pode perceber? A criança que está mais ansiosa do que o normal. Então, ela mudou o comportamento dela ali. Criança, adolescente, que pode já estar com um sintoma de abstinência, né? Se você pegou, olhou, o que parece? Às vezes parece uma caneta no estojo, parece um pendrive, parece um liquid paper, né? Aquele de apagar a caneta. Então, são coisas estranhas ali que não foi você que comprou ali para ele, no fim. Observem, né? E conversem com seus filhos, né? Sempre que você vai na praia, tem alguém usando, eu sempre paro e converso com os meus assim. Tá vendo aquilo ali? Aquilo é cigarro eletrônico. Parece que é legal, parece que é gostosinho, que é bonzinho, mas é uma droga e é porta de entrada para várias outras drogas. Quanto mais a gente usa, mais o cérebro quer sentir aquilo. Então tem que tomar cuidado. Então, às vezes os meus filhos falam, olha lá, mãe, tá usando cigarro eletrônico.
conversando com eles, aproveitando essas oportunidades que a gente consegue mostrar que não é bom, né? É um lobinho em pele de cordeiro. Pele de cordeiro, falasse tudo. Dialogar, nunca é demais. Conversar com seus filhos e expor realmente essas informações. Para você que acompanha agora esse bate-papo com a doutora Renata Viana, eu te peço, hoje tem a reprise do programa às 5h15. Senta com seus filhos, acompanhe esse bate-papo, ou você, filho, filha, neto, neta que está acompanhando agora e sabe que alguém da tua família usa, porque não é só criança adolescente, não. E o exemplo vem de cima, muitas vezes. Chame eles para conversar. Olha aqui a doutora Renata Viana trazendo essas informações, médica pneumologista. Não é a Ju que está falando, é uma profissional, a médica que esteve conosco aqui. E só uma última coisa, quem perceber que já está nessa, já embarcou, mordeu a maçã e está se sentindo mal, procura alguém que trabalhe com dependência, né? Isso. Geralmente pneumologistas trabalham para procurar ajuda, porque a gente consegue, né, através de tratamento ali, conseguir livrar aí o paciente desse vício tão ruim. Tá bom, obrigada, viu, doutora? Adorei o nosso bate-papo. Nós vamos para um breve intervalo rapidinho e no próximo bloco teremos a presença das meninas da Rede Feminina de Combate ao Câncer, já estão aqui conosco. Vamos conversar sobre as ações agora no mês de outubro. Voltamos já já.